Atos de Pedro e André, a partir de um manuscrito de Bobleia. E sucedeu que, quando André, o apóstolo de Cristo, saiu da cidade dos devoradores de homens, eis que uma nuvem luminosa arrebatou e levou-o para o monte que Pedro e Mateus e Alexandre estavam sentados. E quando os viu, eles saudaram com grande alegria. Então Pedro disse-lhe: O que aconteceu com você, irmão André? Que plantou a palavra da verdade no país dos devoradores de homens ou não? André disse-lhe: Sim, pai, Peter, através de suas orações. Mas os homens daquela cidade ter-me feito muitos males, pois eles me arrastou através de suas ruas de 3 dias, para que o meu sangue manchou toda a rua. Peter diz a ele: Seja um homem no Senhor, irmão André, e vem cá, e descansar de seu trabalho. Porque, se a boa lavrador laboriosamente lavrar a terra, mas também irá dar frutos, e logo todo o seu trabalho será transformado em alegria. Mas se ele trabalham, e a sua terra produzirá nenhum fruto, ele tem o dobro labuta. E enquanto ele estava falando assim, o Senhor Jesus Cristo apareceu para eles na forma de uma criança, e disse-lhes: Salve, Pedro, bispo de toda a minha igreja. Salve, André. Minha coerdeiros, ser corajoso, e luta para a humanidade. Porque em verdade vos digo, você deve suportar fadigas neste mundo para a humanidade. Mas ser ousado. Eu vos aliviarei em uma hora de repouso no reino de meu Pai. Levanta-te, então, e ir para a cidade dos bárbaros, e pregar nele. E eu estarei com você nas maravilhas que deve acontecer nele por suas mãos. E o Senhor Jesus, depois de saudá-los, subiu aos céus em glória. E Pedro, e André, e Alexandre, e Rufus, e Matias, foi para a cidade dos bárbaros. E depois de terem chegado perto da cidade, André respondeu, e disse a Pedro: Pai Pedro, temos novamente a sofrer fadigas nesta cidade, que no país dos devoradores de homens. Disse-lhe Pedro: Não sei. Mas eis que é um homem velho antes de nós semear em seu campo. Se vamos até ele, vamos dizer-lhe: Dá-nos pão. E se ele nos der pão, podemos saber que não estamos a sofrer nesta cidade. Mas se ele disse para nós: Não temos pão, por outro lado, saberemos que sofre novamente nos espera. E quando eles vieram até o velho, Peter disse-lhe: Ave, fazendeiro. E o agricultor disse-lhes: Salve você também, comerciantes. Peter diz a ele: Você tem pão para dar a estas crianças, pois estamos em falta. O velho disse-lhes: Espere um pouco, e cuidar dos bois, e do arado e da terra, para que eu possa ir para a cidade, e levar-lhe pães. Disse-lhe Pedro: Se você fornecer hospitalidade para nós, vamos levá-lo após o gado e campo. O velho diz: Que assim seja. Disse-lhe Pedro: Os bois seu próprio país. O velho diz: Não, eu tê-los em contratar. Peter diz a ele: Ide à cidade. E o velho entrou na cidade. E Pedro se levantou, e cingiu-se a capa e sua roupa sob, e diz para André: Não é certo para nós para descansar e ficar inativo. Acima de tudo, quando o velho está a trabalhar para nós, tendo deixado a sua própria obra. Então Pedro tomou conta do arado, e semeou o trigo. E André estava atrás dos bois, e diz a Pedro: Pai Pedro, por que você traz labuta sobre nós, especialmente quando temos o suficiente trabalho já? Então André levou o arado da mão de Peter, e semeou o trigo, dizendo: Ó semente lançada ao solo no campo dos justos, chegou-se e vir a luz. Deixe que os rapazes da cidade, pois, saí quem eu encontrei no poço de destruição até hoje. Pois eis que os apóstolos de Cristo estão vindo para a cidade, que perdoa os pecados daqueles que acreditam neles, e curando todas as doenças e enfermidades. Rogai por mim, para que ele tenha misericórdia de mim, e que eu possa ser entregue a partir deste estreito. E muitos da multidão creram em Cristo, por causa da palavra da mulher. E eles caíram aos pés dos apóstolos, e adorado-los. E eles puseram as mãos sobre eles. E eles curado aqueles na cidade que se achavam enfermos, e deu vista aos cegos e a audição dos surdos, e expulsou os demônios. Toda a multidão glorificava o Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E havia um homem rico na cidade, pelo nome Onesíforo. Ele, tendo visto os milagres feitos pelos apóstolos, diz-lhes: Se eu acreditar em seu Deus, eu posso também fazer um milagre como você. André disse-lhe:
Se você vai abandonar tudo o que pertence a você, e sua esposa e seus filhos, assim como nós temos feito, então tu também deve fazer milagres. Quando Onesíforo ouviu isso, ele se encheu de raiva, e tomou o seu lenço e jogou por cima do pescoço de Andrevo, e o feriu, e lhe disse: Você é um feiticeiro. Como você me forçará a abandonar minha esposa e meus filhos, e os meus bens? Então Pedro virou-se e viu o impressionante Andrevo, diz-lhe: Homem, pare agora golpeando Andrevo. Onesíforo diz-lhe: Eu vejo que você é mais sensível do que ele. Não te em seguida dizer-me para deixar minha esposa e meus filhos, e os meus bens. O que você disse? Pedro diz-lhe: Uma coisa vos digo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando Onesíforo ouviu isso, ele foi ainda mais preenchida com raiva e fúria, e tomou seu lenço sobre o pescoço de Andrevo, e atirou-se ao pescoço de Pedro. E por isso ele arrastou junto, dizendo: Na verdade você é um grande feiticeiro, mais do que o outro. Um camelo não pode passar pelo buraco de uma agulha. Mas se queres me mostrar esse milagre, eu vou acreditar em seu Deus. E não somente eu, mas também toda a cidade. Mas se não, você será gravemente punida no meio da cidade. E quando Pedro ouviu isso, foi muito se entristeceu, e ficou de pé e estendeu as mãos para o céu e orou, dizendo: Ó Senhor nosso Deus, escuta-me neste momento, pois vai enredar-nos de suas próprias palavras. Para nenhum profeta falou para expor essa sua explicação, e nenhum patriarca que possamos saber a sua interpretação. E agora buscamos para nós mesmos a explicação com coragem. Não então, Senhor, ignoram-nos, porque você está aquele que é elogiado pelos querubins. E depois que ele tinha dito isso, o Salvador apareceu na forma de uma criança de 12 anos de idade, vestindo uma veste de linho. E ele lhes diz: Seja corajoso, e não tremer, meus discípulos escolhidos, porque eu sou com você sempre. Deixe a agulha e o camelo ser trazido. E depois de dizer isso, ele subiu aos céus. E havia um certo comerciante na cidade que creram no Senhor através do apóstolo Filipe. E quando ouviu isso, ele correu e procurou uma agulha com olho grande, para fazer um favor aos apóstolos. Quando Pedro aprendeu isso, ele disse: Meu filho, não procurar uma agulha grande, pois nada é impossível para Deus, sim nos trazer uma pequena agulha. E depois a agulha tinha sido trazido, e todo o povo da cidade estavam de pé ao ver. Peter olhou para cima e viu um camelo que vem. E ele ordenou que ela fosse trazida. Então, ele fixa a agulha no chão, e clamou com grande voz, dizendo: Em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, eu te ordeno, o camelo, para passar pelo buraco da agulha. Em seguida, o buraco da agulha foi aberto como uma porta, e o camelo passou por isso, e toda a multidão viu. Mais uma vez Pedro diz para o camelo: Vai outra vez através da agulha. E o camelo foi uma segunda vez. Quando Onesíforo viu isso, disse a Pedro: Verdadeiramente tu és um grande feiticeiro. Mas eu não acredito que a menos que eu enviar e trazer um camelo e uma agulha. E chamou um dos seus servos, e disse-lhe em particular: Vai-me trazer aqui um camelo e uma agulha. Encontrar também uma mulher poluído, e forçá-la a vir aqui, porque estes homens são feiticeiros. E Peter, tendo aprendido o mistério por meio do Espírito, diz a Onesíforo: Enviar e trazer o camelo, e a mulher, e a agulha. E quando eles trouxeram-los, Peter levou a agulha, e fixa-lo no chão. E a mulher estava sentada no camelo. Então Pedro diz: Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o crucificado, eu te ordeno, o camelo, passar por esta agulha. E logo o buraco da agulha foi aberto, e tornou-se como um portão, e o camelo passou por isso. Peter diz novamente para o camelo: Passar por isso novamente, para que todos possam ver a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que alguns podem acreditar nele. Em seguida, o camelo foi novamente através da agulha. E Onesíforo vê-lo, gritou, e disse: Verdadeiramente grande é o Deus de Pedro e André, e eu, desde agora creio no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, então, ouvir as minhas palavras, ó Pedro. Eu tenho terras de cereais, vinhas e campos. Eu também tenho 27 libras de ouro, e 50 libras de prata. E eu tenho muitos escravos.
Dou meus bens aos pobres, que eu também pode fazer um milagre como você. E Pedro entristeceu-se para que os poderes não deve trabalhar nele, vendo que ele não tinha recebido o selo em Cristo. E enquanto ele estava considerando isso, eis que uma voz do céu, dizendo-lhe: Você fará com ele o que ele deseja, porque eu vou fazer por ele o que ele deseja. Disse-lhe Pedro: Meu filho, vem cá, fazer o que fazer. E Onesíforo veio, pôs-se diante do camelo e da agulha, e disse: No N. O manuscrito termina abruptamente aqui.